Hi minasan konnichiwa, aqui é o Ricardo Cruz e o vídeo de hoje é sobre o deus dos mangás, Osamu Tezuka, o cara que criou a linguagem moderna de mangás e criou um monte de títulos muito incríveis. A gente vai falar um pouco sobre a carreira dele a partir de agora. E não se esquece que a partir do dia 26 de novembro tem mais uma Nihon Golden Week, o evento de língua japonesa do Nihongo, que a gente vai falar sobre várias técnicas para você colocar em prática no seu dia a dia e aprender japonês através da prática, através do consumo de materiais nativos, mangás, animes, tokusatsu, etc, tá bom? Espero você lá, a participação é gratuita, é só você vir aqui na descrição do vídeo, tem um link, você clica, coloca o seu e-mail, vem fazer parte da nossa comunidade e a gente manda para você todos os links para você participar. É totalmente na internet, você assiste todo esse conteúdo exclusivo de onde você estiver e a hora que você quiser, ok? Muito bem, Osamu Tezuka, um dos grandes nomes mundiais dos quadrinhos, especialmente no Japão, claro, onde ele ganhou o título de Deus do Mangá. Tá? Esse é um título oficial que ele tem no Japão. Tamanha a importância dele, tamanha a influência que ele teve em toda uma geração e gerações de criadores de quadrinhos no Japão. Em japonês, esse título é Manga no Kami-sama. Manga no Kami-sama. Essa mini frase aqui ao meu lado, né? Manga é mangá e Kami-sama, né? É o Deus, tá? E o no faz a ligação entre os dois termos. Então, Manga no Kami-sama é o Osamu Tezuka, é o Deus dos mangás. O Tezuka nasceu em 1928, ele sempre foi uma criança sempre voltada para o lado mais artístico, colecionava insetos, assim como muitos japoneses daquela época, japoneses mais velhos, assim, quando crianças tinham esse hábito de colecionar insetos. O Ishinomori Shotaro, se eu não me engano, que criou o Kamen Rider, criou o Goranger, criou várias coisas também super importantes, era um colecionador de inseto, tirava inspiração artística através da observação dos insetos. O Tezuka estava nessa também, né, antes mesmo do Ishinomori, e ele sempre foi um grande admirador do Walt Disney, das animações de Walt Disney, que o inspiraram a se tornar um artista dos quadrinhos e também das animações no Japão. Tezuka sempre foi um mangaka, né, até a sua morte, em 1989, ele é primeiro um mangaka, mas ele tem uma importância muito grande também para a indústria do anime, né, porque ele criou a Mushi Production nos anos 60, e lançou o Tetsuan Atomo, que é uma das suas maiores criações. A gente vai falar daqui a pouco sobre o nome, né, dessas séries no original e as adaptações que elas ganharam fora do Japão. Ele criou o primeiro estúdio de animação, né, para televisão, seriada, assim, que é o formato que está até hoje aí sendo utilizado. O primeiro título em mangá da carreira do Osamu Tezuka foi Shin Takarajima, né, que é a nova Ilha do Tesouro, né? Esse Shin, kanji de Shin, é o kanji de novo, traz a ideia de novo, e Takara significa tesouro, e Shima, originalmente Shima significa ilha, quando ela se junta com Takara, vira Takarajima, né? Que é a ilha do tesouro, né? Então, Shin Takarajima significa a nova Ilha do Tesouro. E aqui no Brasil a gente tem o privilégio de ter essa edição em português, saiu pela editora New Pop, que inclusive lançou muitas coisas muito legais da obra do Osamu Tezuka. Então você pode dar uma lida em Shin Takarajima, a nova Ilha do Tesouro, em português também. No Brasil a gente viu na Rede Tupi, na TV Tupi, há muitos e muitos anos atrás, nos anos 60, se eu não me engano, estreou o anime baseado no mangá de Osamu Tezuka, chamado Ribbon no Kishi, que no Brasil foi batizado de A Princesa e o Cavaleiro, um clássico dos animes, tanto aqui quanto no Japão. O título original, Ribbon no Kishi, significa o Cavaleiro da Fita, né? Esse Ribbon, ele vem de ribbon, que é uma fita, né? A fita que indica um adereço feminino, né? Porque na história é um cavaleiro que se passa por homem, que é a princesa Safire, né? Ela é uma princesa, mas ela tem que se passar por homem. Então esse ribbon faz uma alusão ao adereço, que é uma fita, né? Uma fita que traz essa coisa mais feminina. Esse anime tem uma curiosidade muito interessante. Quando ele chegou no Brasil, primeiro foi dublado no Rio de Janeiro e uma temporada veio para São Paulo para dublar. Só que alguns episódios dessa temporada vieram sem o áudio original e sem roteiro. Então o dublador Gilberto Baroli, olha só que loucura isso, ele teve que assistir as temporadas anteriores e ele mesmo criar um roteiro
baseado nos episódios silenciosos. Ele só via a imagem, não tinha roteiro, precisava dublar, porque tinha que, né? Tinha que dublar. Ele olhava para aquilo se mexer e ele criava da cabeça dele histórias originais e diálogos, tendo em mente o que ele já tinha assistido das temporadas anteriores. Olha que maluquice isso, né? Isso foi um trabalho muito icônico da carreira do Gilberto Baroli com Bibon no Kishi, A Princesa e o Cavaleiro. Mas vamos falar do primeiro anime sob a tutela da Mushi Production, né, de Osamu Tezuka, baseado na grande obra do Osamu Tezuka, que é o Astro Boy. É o título internacional, né, desse anime, que também foi, na época, exportado já para os Estados Unidos, né, daí ganhou o nome de Astro Boy, que é um menininho que voa e tem superpoderes, é um super-herói. O título original é Tetsuan Atomu. Tetsu é ferro, e esse wan é uma das leituras do kanji, que significa braços. Então, é Atom, o braço de ferro, né? Tetsuan Atomu, né? Dando a ideia que ele tem braços fortes, tá? E Atomu vem de Atom, que é o átomo. E uma curiosidade interessante é que o Tezuka ele batizou os membros da família do átomo com elementos químicos. Por exemplo, a irmãzinha dele chama Uran, que vem de urânio, e o irmão se chama Kobaruto, que vem do cobalto. Outro anime muito famoso do Osamu Tezuka, assim como o mangá, é Janguru Taite, tá? Que é o grande imperador da floresta, que aqui no Brasil ficou conhecido como Kimba, o Leão Branco. Tem até uma polêmica envolvendo essa criação do Tezuka Kimba e o Rei Leão da Disney. Muita gente alega que a Disney plagiou Tezuka quando criou o personagem Simba, né, o nome Kimba, Simba, e a ambientação, as coisas que acontecem, tem muitas similaridades com a obra original de Tezuka. É uma polêmica que nunca foi admitida? Acho que nunca foi admitida pela Disney. Mas vamos dar uma olhada no título original de Janguru Taite. Tá, Janguru vem do inglês, jungle significa selva, e Taite é a união desses dois ideogramas. O primeiro deles, a gente já viu muitas vezes aqui no Nihongo, significa grande, uma ideia de grandiosidade. E Tei vem de imperador, pode ser Teo. É uma maneira de dizer imperador. Então a união dessas duas ideias dá grande imperador, tá? O grande imperador da onde? Da Janguru, da selvas. Osamu Tezuka também fez alguns, menos, mas fez alguns mangás destinados ao público adulto, né? Categoria que é indicada pela seguinte expressão em japonês: Otonamuke. Olha esses ideogramas aqui. Os dois primeiros formam uma palavra muito importante, né, que é otona, que é o adulto, e esse muke quer dizer direcionado a, tá? É direcionado a adultos. Ele fez alguns mangás nesse estilo. Alguns só foram publicados no Brasil, dos que foram, eu acho que eu li todos, acho que foram 3 títulos, começando por Ayako, que é acho que é um dos mais recentes que saíram aqui. Saiu pela editora Veneta, um volume único, grande pra caramba. Eu acho que eu tenho ele aqui, peraí. Ó, aqui, esse por acaso estava bem do meu lado aqui. Olha que edição bonitona, são muitas páginas, sei lá, 700 páginas. E conta a história bem sofrida da menininha Ayako, que é dada como morta e precisa ser, só que ela não morreu, e ela precisa ser escondida da sociedade, então ela cresce num porão, uma coisa bem triste, assim. E mostra a podridão de uma família aristocrática antiga japonesa. É bem legal e bem posicionado, bem politizado esse mangá. O título, né, é o nome da menina, que chama Ayako. Mas a gente pode entender isso com um certo sentido, porque a menina, como ela cresce isolada do mundo, ela é uma menina estranha. Uma menina que não tem, né, muito contato social, isso gera uma estranheza perante a normalidade das coisas, da sociedade. E esse primeiro kanji, o Aya, ele traz a ideia de estranheza, tá? Um kanji que significa estranho. E ko dá a ideia de criança, então uma criança estranha. Então é uma brincadeira que o Tezuka fez com o nome dela. Um outro mangá muito legal, e esse eu tava trabalhando na editora Conrad quando ela lançou pela primeira vez, chama Adolfo Nitsugu, que fala sobre Adolf Hitler, né? Tem Adolf Hitler na história, e fala sobre outros Adolfs também. É uma história de espionagem que se passa na época da Segunda Guerra Mundial. Adolfo vem de Adolf, né? Que é o título do mangá, que em português ficou só Adolf, né? Adolf. E esse Nitsugu significa reportando, informando, dá a ideia de informar, dizer
né, para alguém alguma coisa. Então, reportando a Adolf, informando a Adolf, é o título, a ideia do título original. A história é muito, muito, muito legal, ela é muito engajante, assim, é uma aventura. Pô, se vocês encontrarem por aí, hoje acho que só dá para encontrar esse título em sebos, talvez, pela internet você pode achar. É muito, muito legal. Mais uma obra-prima é do Osamu Tezuka. E uma menção honrosa, que a gente não vai aprender muito japonês com ela, mas é um título muito importante da obra do Tezuka para adultos, é o Buddha. Buddha, escrito assim em katakana, que é um mangá bastante longo, acho que mais de 20 volumes. Aqui no Brasil também foi lançado pela editora Conrad e conta a história, né, do príncipe que abandonou suas riquezas e se tornou Buda, né, encontrou a iluminação e é o símbolo de uma das maiores religiões do planeta. Claro que tudo muito cheio de aventura e com o espírito dos mangás do Osamu Tezuka. O Buda talvez não seja um mangá exatamente para adultos, assim como Adolf, né, ou Ayako, que é bem pesado em algumas partes. Ele tem muitas aventuras, tem suas partes históricas e tal, mas é uma maneira muito divertida e muito incrível de você conhecer a história de Buda, pelo traço e pelo roteiro do Osamu Tezuka. E uma outra curiosidade foi o Tezuka que criou um processo que hoje é muito comum entre os autores de mangá no Japão, que eles chamam de Nemo, isso aqui mesmo, em katakana, que vem da palavra name, do inglês, e ele indica o processo de storyboard, basicamente. Muitos autores, eles não escrevem os roteiros da história separadamente da arte, eles escrevem já junto com a arte, na forma de um storyboard. Existem autores, sim, que escrevem no Word, sei lá, escrevem o texto separado e depois eles colocam isso em imagens, mas o processo comum hoje em dia é você fazer o Nemo, que é um processo em que você vai fazendo o storyboard e vai escrevendo o texto final, né, daquilo que vai entrar, você vai escrevendo a história junto com os desenhos. Eu acho muito incrível isso, porque o autor de mangá, aquele que desenha e escreve suas próprias histórias, que a maioria dos grandes autores que a gente conhece, das obras mais famosas que vieram para o Brasil, Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, One Piece, Naruto, todas essas obras são de um autor só, né? O autor, ele escreve e ele desenha. Esse processo Nemo é a maneira com que ele faz tudo isso. Ele escreve o texto final, já vai descrevendo a história e vai desenhando o rascunho da diagramação das páginas e dos personagens. E quem criou essa maneira de fazer as coisas, inclusive esse nome, foi o deus do mangá, Osamu Tezuka. Bom, espero que você tenha curtido um pouco mais, saber um pouco mais sobre a obra do Tezuka. Espero que você vá atrás das obras do Tezuka. A gente tem, que nem eu disse, a gente tem a sorte de ter muita coisa publicada aqui no Brasil, mas não chega nem na metade da obra dele, porque ele é um dos caras que mais produziu mangá na história do Japão. Ele acho que já é mais de 300 mil páginas, tem um número meio absurdo para a quantidade de material que ele produziu em vida. Infelizmente ele morreu em 89, veio ao Brasil próximo da morte dele, inclusive, acho que ele veio em 87 ou em 88, ele participou de painéis e reuniões com o pessoal da Abrademe, que é uma antiga associação de desenhistas de mangá e ilustrações. Esteve junto com o Maurício de Souza, ele criou um laço bem forte, inclusive com o Maurício de Souza, que hoje em dia faz trabalhos para o Osamu Tezuka do Japão. Eles fazem mangás, eles fazem intercâmbio cultural e tal, uma relação que se criou nessa época, e é isso aí, nos deixou em 1989. E não se esqueça, vamos colocar toda essa cultura pop riquíssima do Japão a serviço do nosso aprendizado de japonês. A partir do dia 26 de novembro, começa mais uma Nihon Golden Week, em que eu vou te mostrar uma maneira de você incorporar no seu dia a dia o aprendizado de japonês através da cultura pop, através daquilo que te interessa, através daquilo que você curte, tá? Não perca a chance de participar. A participação é gratuita, é só você clicar aqui na descrição do vídeo, tem um link, você clica nele, faz o seu cadastro e você receberá no seu e-mail tudo que você precisa para participar a partir do dia 26, tá bom? Chama os seus amigos também, o evento vai estar muito, muito legal. E dá uma olhada também no vídeo sobre perguntas e respostas. Vejo você no próximo vídeo. Já né!